e que é muito importante e do qual a gente falou bastante ao longo dessa semana. A bancada da oposição no Senado protocolou um requerimento de urgência para votação do projeto de lei do marco temporal. A iniciativa vem depois da paralisação do julgamento sobre o tema no Supremo Tribunal Federal nesta semana, quando o ministro André Mendonça pediu vista, ou seja, mais tempo para análise desse caso. O que estaria tentando então essa bancada? Se chegar a um consenso no Congresso por completo, incluindo Câmara e Senado, para que esse debate seja enfraquecido no Supremo Tribunal Federal? Gustavo Segré. Coloca o Supremo na frigideira com Rui Costa. Porque é uma determinação do Congresso Nacional que tomou uma resolução em um assunto crítico e que, se o Supremo for contra a determinação do Senado nesse caso, vai colocar a situação muito tensa entre os dois poderes. Por isso me parece que a urgência na oposição de pedir esse trâmite com rapidez é para resolver de vez e tirar essa questão da pauta judicial e deixar no Congresso. Você concorda com esse movimento da oposição, Piperno? O Evandro, a oposição, ela tem o tempo dela. Eu acho que se ela E qual é o tempo dela? Se ela entendeu que quer fazer isso com urgência, ela tem todo o direito de proceder assim. A questão é que quando o André Mendonça pede vistas e não se sabe quando ele vai devolver... É porque não tem prazo. Enfim, isso não tem prazo. E a Rosa Weber, inclusive, pressionou. A Rosa Weber disse um negócio muito sintomático. Ela falou, bom, eu quero me aposentar com esse assunto resolvido. A aposentadoria dela, acho que vai ser em setembro, outubro. Sim. Ou seja, resolva logo. Porque uma coisa é o STF amanhã... Olha, o ministro André Mendonça liberou o voto amanhã, libera o voto amanhã e todo mundo resolve. Votando do jeito que eles bem entenderem, até porque eles também têm autonomia para isso. Isso é uma coisa. A outra é o Senado vai, ratifica o que a Câmara fez, daqui 2, 3 meses o STF fala, opa, eu tenho uma ideia diferente sobre isso. É como se ele estivesse revendo Sim. a decisão de um outro poder. Se ele resolve antes... Vendo já as duas casas. Exato. Se ele devolve antes, ele está falando o seguinte, bom, vocês não resolveram, eu estou com esse assunto, com essa batata quente há muito tempo, então eu cumpri aquilo que eu tenho que fazer. Ou seja, decidi votar. Se vocês atrasaram, o problema é de vocês. Agora a minha parte está feita. Sim. Então, quem passaria por cima de um outro poder seria exatamente o legislativo, inverte isso. Então, há sim, por parte desses senadores, uma corrida para não ter esse risco. Você vê essa corrida também, Igani, você que já mencionou mais de uma vez que, na tua opinião, é o legislativo quem tem de definir sobre marco temporal. Ou seja, a oposição está fazendo um movimento correto, então, em pedir urgência na votação desse projeto? Perfeito. Primeiro, a urgência é reafirmando a prerrogativa do Congresso Nacional nessa matéria. Então, está correto do ponto de vista conceitual. Segundo ponto é estratégico. O Congresso vai lá e lava as suas mãos e faz o seu trabalho e deixa toda essa pressão para o Supremo Tribunal Federal. É uma questão aí que, se o Supremo Tribunal Federal rever essa decisão do Congresso Nacional, vai causar insegurança jurídica no país, porque fere o direito de propriedade. Tudo passa a ser disputa territorial. Isso daqui já foi uma reserva indígena em algum momento. E aí, quando a gente mexe com direito de propriedade, não há lei que segure, as forças econômicas aí em jogo. Agora, o marco temporal ele foi considerado uma derrota para o governo Lula ao passar na Câmara dos Deputados. Lula tem uma base mais resistente, mais robusta no Senado. Vocês acreditam que, mesmo assim, esta casa também daria apoio ao que já foi definido pela Câmara dos Deputados, com uma diferença extensa de votos, inclusive? Gustavo Segré. Imagina que não. Se não acontecer isso, aí sim daria um argumento, primeiro, de voltar a negociar ou que o Supremo resolva. Eu acho que o Senado, nesse caso a oposição, poderia eventualmente estar de acordo com negociar alguns assuntos que possam ser negociados, que não tirem autonomia do que foi resolvido pela Câmara dos Deputados, para tirar esse assunto, pacificar o tema e correr para outra coisa. Fábio Piperno. Tem uma bela matéria sobre isso hoje no jornal Estado de São Paulo. São 114 áreas em conflito que incluem 184 municípios.
Então, o que acontece? Primeiro que circulou um número errado, que caso não fosse aprovado, as terras indígenas provavelmente dobrariam de tamanho. Não é assim. Tem 13,7% do país hoje em áreas demarcadas, e isso aumentaria para 15%, aumentaria 1%. Segundo, há, por exemplo, questões que podem ser decididas amanhã depois, porque tem um monte de processos que está tramitando, e como ainda não tem uma definição nem do Legislativo, ou seja, uma jurisprudência, nem do Senado, não tem uma jurisprudência, eles estão sendo aí resolvidos a granel. Isso também é uma outra coisa. Então, veja, por enquanto, quem está definindo tudo é a Justiça Comum. Agora, o Piperno fala dessa quantidade, né, que se aumentaria cerca de 1%, e você também sempre traz aqui um número que é a quantidade de indígenas para a quantidade de terras hoje que seriam disponibilizadas para eles no Brasil. Então, esse número aí, o próprio Estado de São Paulo já trouxe também um número que dobraria. Então, são números aí bastante conflitantes, porque você tem um número que iria para 13,7% a mais, como o Piperno trouxe, agora essa matéria 15, de hoje, né? Que eles pegaram então, as 114 áreas em disputa no país todo. Tem, por exemplo, em Santa Catarina, no norte e tal, e essas 114 áreas dão aí um determinado número de hectares que são equivalentes a apenas 1%. O meu ponto tem duas questões aí. Veja que os índios hoje eles representam 0,2% da população brasileira, 500 mil habitantes, e tem quase 14% do território nacional. Isso resolveu a situação de pobreza deles? Não. Então, dar mais terras a eles vai resolver a situação de pobreza deles? Não. Então, não vejo que o caminho é doando mais terras. Ainda porque a doação de mais terras, eu vou gerar um outro problema, que é o problema da insegurança jurídica, da ferir o direito de propriedade, e isso, inclusive, tem efeitos econômicos. A gente não sabe se a curto ou a médio prazo, mas isso desincentiva a produção. E quem vai acabar sendo prejudicado? Sempre, invariavelmente, a população mais pobre, inclusive a própria população indígena. O Piperno está discordando de quase tudo. Antes de passar para ele, quero te ouvir, Segré. Não, imagina a seguinte questão. Pode até ter uma resolução que não vai resolver, comparto com o Gani a questão da pobreza, mas de qualquer maneira, sendo um direito, deve ser reconhecido. O que o Congresso resolver deveria estar resolvido. Que foi, Gani? Não. Esse direito, ele já foi estabelecido num marco temporal, né? Porque já é muito difícil a gente refazer a história, né? Do ponto de vista até operacional. Como é que a gente vai refazer toda a história, quem ocupou, tal? Então a gente precisa botar um fim nisso. Foi colocado um fim na Constituição de 1988. Em 2009, o Supremo Tribunal Federal ratificou aquilo que já estava na Constituição Federal de 1988, inclusive reconhecendo que as áreas em litígio seriam povos indígenas. Então eu vejo que se ocorrer uma reversão nesse processo, além de todas as consequências que eu falei aqui, teria também uma consequência de ferir aquilo que já foi estabelecido institucionalmente. Só para complementar, não é uma questão de não ter que ser tratado. Lembremos que uma doble interpretação, uma mudança de interpretação na prisão efetiva em segunda instância, deu no que deu. Então, o problema é quando não tem um final e continua e tem uma observação e muda de teoria e muda de interpretação. Por isso é importante resolver a questão daqui para frente e matar a coisa. Piperno, para você arrematar, é que não se trata de uma doação de terra. Isso tem que ficar muito claro. Ninguém está, olha, vou tirar o fulano daqui e vou doar a terra para o indígena. Primeiro, tem 13,7%, tem mais ou menos 1 milhão de indígenas aqui no Brasil. 13,7% do território. Porém, uma grande parte dessas áreas já foram desmatadas, já foram invadidas, já viraram garimpo. Tudo isso que a gente já falou nos últimos dias. Então, nenhum índio está reivindicando que, bom, como eles invadiram a minha área aqui, eu vou querer mais um pedaço ali. Não se trata disso. Se trata principalmente de terras que eram habitadas por povos indígenas que foram expulsos e alguns querem voltar.